Boa noite a todos. Com muita alegria nos nossos corações, vamos mais uma vez nos reunindo em nome de Deus, em nome de Jesus. Vamos nos imaginando no salão Bezerra de Menezes, na casa de Frei Fabiano de Cristo, o nosso amigo, o nosso protetor, aquele que nos acolhe, aquele que nos conhece, aquele que está a serviço de Jesus cuidando de nós, que nos recebe na sua casa com tanto amor, aquele cujos imensos braços alcança cada um de nós, nos dando oportunidade através do trabalho, através do estudo e através do esclarecimento, de nos redimirmos dos nossos erros do passado, de nos reajustarmos e de podermos estar próximos dele, nosso amado Frei, mais próximos de Jesus e, consequentemente, mais próximo de Deus, nosso Pai, pois é essa a nossa meta, que não devemos nos esquecer, caminhar para Deus, e graças a Deus nós temos esse Espírito tão amoroso que nos acolhe e nos ajuda a nos impulsionarmos para essa nossa meta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então começando, dando continuidade, na verdade, ao que a gente vem estudando aqui, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai fazer uma leitura resumida, porque esse capítulo ele é extenso, né? E por que será que esse capítulo ele é extenso? Por que será que na codificação foi dedicado tantas coisas, né? Para falar do capítulo que trata das aflições. Porque nós estamos na condição de aflitos, né? Aqui na Terra, no nosso planeta, a gente passa pelas aflições, né? E como a doutrina é o Consolador prometido, vem ali elencando vários motivos de aflições pelos quais a gente passa, pela condição do nosso planeta, e ao lado delas as recomendações, né, de como aliviar, de como passar por tantas aflições da melhor forma possível, sem revolta e sem perder o nosso foco, né? E quando a gente perde o nosso foco, a gente acaba se comprometendo mais e prolongando mais a nossa jornada. Então, por isso que esse capítulo ele é extenso, né? Porque ele é bem para nós aqui da Terra, e nós precisamos muito ter esse roteiro mesmo de consolação para que a gente não se perca aí nas nossas aflições, né? Enfim, vamos lá. Então aqui a gente vai fazer um compilado dessas três partes aqui do Evangelho, que é o bem sofrer e o mal sofrer, são instruções, né, dos Espíritos. O mal e o remédio, e a felicidade não é deste mundo. Então são instruções ali, ó, do Espírito Lacordaire, do Espírito Santo Agostinho e do Espírito François Nicolas Madeleine, eu acho que é assim que se fala, né? Todos ali todas essas comunicações vieram no ano de 1863. Bom, então vamos, né? Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral. Ou seja, não era para todo mundo, né? Então ele estava se não era para todos, era para alguns. Então, quais seriam esses, né? Então, bem-aventurados são somente aqueles que aceitam as provas, a gente pode concluir, mas vamos lá. Então, não se referia aos sofredores em geral,
Porque todos que estão nesse mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Mas poucos bem sofrem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente e na bondade de Deus. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Veja que é um texto autoexplicativo, não tem muito que a gente ficar explicando, né? Explicar Kardec. Kardec já era o professor por excelência, né? Então a clareza está aqui, tá tudo muito, muito claro. Então, se o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, a razão vai nos apontar que todas as pessoas que aqui estão encarnadas, elas vão sofrer, né? Elas vão sofrer, mas são poucos aqueles que sofrem bem, né? Então, o que seria? Então, vamos imaginar o mesmo tipo de sofrimento, tá? Uma doença terrível aí, né? É só um exemplo. Então, duas pessoas estão passando ali pela mesma doença. Uma passa com fé e resignação, confiança no futuro, né? Confiança em Deus, com coragem, fazendo o que ela tiver que fazer para suportar. E a outra que está passando pela mesma doença, às vezes nem tão séria, às vezes é uma doença até que nem tão, né? Mas passa com revolta, passa se vitimizando, passa achando que Deus é injusto, passa achando que não merecia, né? Então veja, quem sofre mais? Né? Quem sofre mais? As duas estão sofrendo do mesmo mal, porém uma sabe bem sofrer, sabe aproveitar aquilo que está passando, porque sabe que aquilo é passageiro, tem fé no futuro. A outra que não tem fé, que não sabe que aquilo é passageiro, ou que se recusa, né? Porque é tão claro, tá tudo aí, né? O evangelho já está aí há séculos pra gente, mas ainda tem um espírito mais rebelde, digamos assim, ou enfim, né? Seja lá quais os motivos, não se conforma. Então essa pessoa, evidentemente que ela sofre muito mais. Então aquele mal pesa sobre ela com todas as forças. Parece que ele é muito pior do que na realidade ele é. Então esse exemplo ele deixa muito claro do que é o bem sofrer ou o mal sofrer, né? Então assim, a pessoa pode estar à prova da pobreza, da miséria extrema e tudo mais, né? Então a mesma coisa, aquele que suporta com fé, com resignação, com a certeza de que nada é injusto, com a confiança de que Deus é um Pai amoroso, que Ele nos concede tudo aquilo que nós precisamos para evoluir. E se estamos passando por aquilo, ainda que eu não saiba o motivo, é porque aquela aflição, aquela situação, ela vai, no final das contas, fazer com que eu evolua, se eu bem souber passar por ela. Né? Então, todo aquele que passa pelas decepções da vida com esse olhar, ele passa, não vou dizer como, né, porque lá para frente a gente vai ver. Eu ia dizer assim, a gente poderia, a pobreza do vocabulário, até como os espíritos falam, né, a gente não consegue encontrar palavras. Eu ia, por exemplo, agora falar que quem passa dessa maneira, com fé, com coragem, com resignação, passa pela tribulação de maneira feliz, né? Mas aqui lá para frente a gente vai ver, a felicidade não é desse mundo. E na verdade a pessoa está passando por um sofrimento, então, né? Mas passa com serenidade, digamos assim, sem grandes perturbações, né? Que já é um grande alívio, já é uma grande consolação, né? Ao contrário daquele que reclama, daquele que lamenta, daquele que pior, né, se revolta
contra Deus e contra os outros, contra todo mundo, né? Acaba ali às vezes achando que o mundo tem culpa ali dos seus infortúnios, né? Então vamos lá. Resumindo, né? A gente vai fazer essa leitura bem resumida, para poder dar conta de tudo, né? Olha, bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza e a sua perseverança, a submissão, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. E aqui eu estou me lembrando, eu nem coloquei aqui, né, na fonte de pesquisa, porque eu estou lembrando agora. No horário do Evangelho, a gente está aproveitando aqui em casa, nesses tempos aí de pandemia, estamos fazendo um negócio diferente, uma reunião diferente em casa, né? Quando a gente termina de fazer o Evangelho, a gente está colocando aquele audiobook, audiolivro, né? Sei lá, uma coisa que a gente ouve, audionovela, uma coisa assim, do Há 2000 Anos. Foi uma maneira que a gente encontrou aqui dos adolescentes, né? Dos filhos aqui, já que eles não vão ler mesmo o livro. Então é uma maneira de, às vezes, ler, né? Depois dessa audionovela que eles estão vendo aí, estão se empolgando tanto com a história que é capaz que queiram ler. Então a gente está ali ouvindo, né? Capítulo a capítulo do Há 2000 Anos. E aqui eu me recordei da Lívia, né? Então a Lívia, nós estamos bem naquela parte que ela começa a passar ali pela dura prova dela, né? Depois da calúnia que ela sofre e tudo mais. Quem não sabe dos detalhes, o livro Há 2000 Anos, todo mundo conhece, assim, e é bom pegar para ler porque é uma maravilha, ainda mais nessas épocas de recolhimento. Nossa, é um presente que a gente dá para a gente mesmo ler um livro desse. Bom, e Jesus fala para ela, né? Fala para ela que ela ia passar por situações ali bem complicadas, bem difíceis, né? Ela ia passar pelas aflições dela, mas que ela não perdesse a fé, porque as alegrias estariam reservadas ali para o futuro. Então, e eu me recordei lendo isso daqui, né? Então, o próprio Cristo deu essa orientação ali, né? Há 2000 anos atrás, para essa pessoa, para esse espírito ali que realmente deu testemunho de muito dolorosos, né? Depois no final ela acaba até sendo uma das cristãs ali devorada pelos leões e nos circos romanos, e ela realmente um espírito ali de grande condição que ouviu do próprio Cristo essa recomendação, né? De saber que depois de tanta tribulação, se soubesse bem suportar, viria ali o repouso, como a gente acabou de ler aqui, né? E aqui mais para frente, numa mensagem de Santo Agostinho, que fala, né, do mal e o remédio, ele começa falando, ele começa questionando, né? Se olha, a vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que havia choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale das dores? Então ele está se referindo aos profetas ali do Velho Testamento que falavam, né, que haveria choro e ranger de dentes. O que é esse choro e ranger de dentes, né? É nascer no mundo de sofrimentos, né? É ficar renascendo sempre, não conseguir evoluir e ter o direito de nascer em mundos mais felizes. É continuar preso num mundo de provas e expiações, passando por provas e expiações, todos aqueles que contrariassem ali as leis de Deus, né? Então ele começa fazendo essas observações, né? E aí depois ele faz aqui uma advertência, né? Ó homens, não reconheceis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Então, quer dizer, a gente só consegue ser grato a Deus quando tiver tudo bem, quando tiver tudo perfeito, não é?
Se não é assim que funciona, se nós sofremos é porque nós somos espíritos endividados. E qual é a conduta de quem tem uma dívida? Não é pagar as dívidas? Não é quitar os débitos? Então, se nós infringimos ao longo da nossa existência, né, em existências passadas, ou mesmo nessa, infringimos as leis de Deus pelas nossas viciações, pelas nossas más tendências, pelas nossas más inclinações morais, nós temos que nada mais justo, né? É o justo. Você não vai, como o aluno na escola, ele não vai passar de ano se ele não tirar a nota. Ele precisa então se esforçar, estudar, aprender a lição para ele tirar a nota. E aí ele vai subir, melhorar o grau dele, né? Nós aqui na Terra, enquanto espíritos eternos, é da mesma forma. Então, como que é a prova? A prova são as dificuldades da vida, são os sofrimentos, são as aflições da vida, né? Então, quando a gente está passando por essa prova que vai nos depurar, a gente vai se revoltar contra Deus, a gente não vai agradecer a Deus, né? Só seremos gratos a Deus se estiver tudo bem, se tiver, né, não me falta nada materialmente falando, né? Não falta nenhum requisito, está tudo bem, está tudo perfeito, não tem uma perturbação. Ah, então Deus é maravilhoso. Aí a primeira contrariedade, poxa, mas Deus é injusto, por que comigo? Ele errou, né? Então, essa é a advertência que Santo Agostinho está fazendo. Quer dizer que a gente só consegue louvar e reconhecer a grandeza de Deus quando está tudo bem, né? Então, não é assim. Olha, aí ele diz aqui, procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra, né? Então, quando a gente entende que a felicidade não é desse mundo, né? Quando a gente entende que essas vicissitudes vêm para nos tornar seres melhores, né? Espíritos mais purificados, digamos assim, quando a gente entende isso, a gente tem que se preparar, porque as provas vão chegar e a gente tem que abraçar essas provas e fazer e aproveitá-las da melhor maneira possível, sem reclamações, né? E ele continua dizendo, olha, quando desencarnados, escolhestes a vossa prova, por que murmurais agora? Vós pedistes a fortuna, a glória, o fizestes para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la, né? Então, quando a gente pede ali alguma coisa, foi com um objetivo, né? Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre o monturo na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e dos sofrimentos. E isso também estou me lembrando do há 2000 anos, porque tem a descrição, né, de como que o Emmanuel descreve ali, né, no livro, como que era a paisagem espiritual, né, a paisagem espiritual daqueles cristãos que foram martirizados ali, né? Então, na hora, como que era a atmosfera, como que estava ali o ambiente espiritual naquele momento. Então, ele descreve a cena que estava acontecendo no âmbito material, ali lá no circo, lá no Coliseu, né? E ele descreve também, paralelamente, na dimensão espiritual ali, né? Toda a cena, né, de um cortejo de anjos vindo recebê-los, né, com cânticos ali maravilhosos e tudo mais, uma coisa assim que a gente não, né, uma coisa maravilhosa na leitura ali que a gente faz ali e sabe que né, real. Então, ele diz aqui, ó, quanto mais dura for a prova, mais gloriosa será a vitória, se saíres triunfantes, como aqueles cristãos saíram, né?
Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Então, essa leitura é o mal e o remédio. Então, está falando dos males e agora vai dizer, mas qual é o remédio para esses males? Ele vai dizer, um só é infalível, a fé. Só isso, né? Fácil, uma receitinha fácil. Fé, palavrinha tão pequena, mas que é tão complicado ainda para nossa condição ainda de espíritos inferiores ter, né? Só que ela é desenvolvida, né? Ela é desenvolvida começando pelo otimismo e aí até que ela que vai se tornando cada vez mais robusta, né? Então, quando a gente para de reclamar, por exemplo, e tenta pensar em algo melhor, né, para o futuro, a gente já está começando a ter um pouco mais de fé. Então vamos. Voltar os olhos para o céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo da vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Olha, essa frase já resume tudo. A fé é o remédio certo para o sofrimento, né? Então é a fé que vai fazer com que nós atingiremos essa condição da primeira leitura, que é o bem sofrer. Então quem tem fé vai sofrer bem. Quem não tem fé vai sofrer mal, né? Então vai ser muito cruel, vai pesar. Aquela prova, aquela aflição vai recair sobre a pessoa com todo o seu peso, né? Então, a fé é o remédio certo para cada sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem aos poucos os dias de sombra do presente. Não mais, aí uma recomendação que o Santo Agostinho dá, né? Porque tantas evocações ali, né? E uma curiosidade que a gente tem dos espíritos, né? Para que eles falem, mas às vezes quando a gente está fazendo a nossa prece, nós ficamos perguntando ali, mas até quando eu vou sofrer? Por que comigo? Né? Às vezes, né, nesses nossos diálogos íntimos, a gente pode fazer isso. E ele dá uma advertência, olha, não mais nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. É o mal sofrer, né? E mais para frente aqui, a gente tem uma outra instrução aqui desse espírito, né? Um cardeal, é complicado o nome dele, François Nicolas Madeleine, né? Acho que é isso. E ele fala que a felicidade não é deste mundo. Então na verdade Jesus falou, né, que a felicidade não é desse mundo, e ele vai dar uma explanação aqui. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais, né? E aí ele diz assim: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, né? Porque todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter poder e todo mundo quer ser jovem, bonito e bem-sucedido, né? Então, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a condição da existência. Então não tem, sabe? Então a pessoa pode vir ali milionária, mas tem conflitos existenciais muito profundos, tem uma tristeza que não sabe de onde vem, ou não tem a saúde, ou sofre decepções com as pessoas, ou perde entes ali queridos. Enfim, cada um vai passar pelas situações que vão causar os seus dramas íntimos, né, os seus sofrimentos.
Então aqui, então por isso, né, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aquele que os ouve. Então, né, aqueles que acham que é só aqui que pode se comportar o mais alto nível de felicidade, está iludido, e se propagar nisso para alguém, está iludindo os outros também, né? Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera, né? Quer dizer, isso aqui não é nada, para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. Então, o que a gente imagina aqui, né? Na verdade, nós temos momentos, né? Porque Deus é misericordioso e ele nos ama, Ele é o Pai amoroso. Então, o que acontece? Ele não vai, né? Tem pessoas que sofrem mais, outros, sei lá, outros sofrem menos, aparentemente, segundo o nosso julgamento, mas Deus é que sabe o tamanho do fardo que cada um consegue suportar. E cada um também, pela sua própria condição, né, escolheu aquilo que poderia estar suportando, e Deus, conhecendo se já conseguiu ou não, permite ou não aquilo que foi pedido, né? Mas o fato é que tem momentos que as águas estão, digamos, mais tranquilas, e aí vem momentos dos turbilhões, né? E assim vai. Então a gente tem que saber passar por esses momentos de altos e baixos aí na nossa encarnação. Se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem além moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Então, né, a razão vai mostrar para a gente que existem outras moradas ali para, né, para que a gente possa adentrar quando tivermos ali adquirido uma condição moral compatível com essas moradas, né? Então, olha aqui, olha, ele vai continuar. Não obstante, não se deduza dessas minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Então, ele está falando que da transformação. Porque se assim não fosse, a razão nos diz isso, se assim não fosse, nós estaríamos na caverna até hoje, não é? E nós não estamos. Já evoluímos muito, estamos passando aí por momentos de transformação moral agora, né? Nós evoluímos muito intelectualmente, mas chegou um momento de começar mesmo a desenvolver um pouco mais a moral, né? Às vezes por isso, talvez a gente passando por chacoalhões ali, né, com calamidades, com doenças, enfim, com situações em que uns precisam ali estar auxiliando os outros, uns precisam estar ajudando aos outros, em que não se tolere, às vezes, comportamentos que não se tolere ali, como que eu vou dizer, que às vezes a gente observa, né, que muitos comportamentos que se afastavam completamente ali da lei de amor e tudo mais, mas que eram tão comuns que ninguém nem falava nada. Hoje em dia, né, tudo vem à tona, os políticos que os digam, né, as coisas vêm à tona, né, porque há um sentimento de inconformismo diante disso. A gente ainda não está meio perdido, às vezes, né? Às vezes a gente quer lutar contra as injustiças com rebeldia. Não é o ideal, né? Mas pelo menos assim, o que a gente tem que tirar de tudo isso é que estamos sim, né, ficando inconformados com algumas coisas, né? Grande parte da população fica inconformada com injustiças, enfim, né? Ou seja, estamos ali sendo forçados mesmo a trabalhar a nossa moral através dessas situações dolorosas, né? Ser mais
solidários uns com os outros e tudo mais. Então aqui, vamos continuar, né? Então, cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho, ou seja, está falando o quê? Aqui está falando da nossa reforma íntima que a gente tem que estar fazendo, né? Procurando nos transformar para quê? Para que a gente consiga ficar, já que o nosso mundo está se transformando, então que nós também nos transformemos para continuar reencarnando aqui, né? Ou se a gente se transformar mais rápido do que o nosso mundo, reencarnar em mundos mais felizes, né? Porque senão, o que vai acontecer? Se a gente ficar para trás, o mundo vai progredir, né? A maior parte dos espíritos vão conseguir essa evolução aí moral, né? E o planeta vai ir para um outro patamar. E se nós não acompanharmos esse nível de evolução moral, a gente não vai poder mais continuar reencarnando aqui, vamos reencarnar em mundos inferiores, né? Aonde há choro e ranger de dentes, ou seja, vamos continuar indo para mundos ali de provas e expiações, ou até, né, mundos primitivos, né? Bom, é um dever fazer os vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, né? E aqui a gente vai agora pegar desse livro, Mergulhando no Mar de Amor, a vida de Fabiana de Cristo, porque quando eu estava estudando isso daqui, eu fiquei pensando, né? É legal a gente trazer exemplos, assim, e quem mais, né? Senão... São tantos, a gente tem muitos e muitos exemplos, mas aqui até pensando e muito no nosso querido Frei, né? Então ele está tão próximo de nós é que nos distanciamos dele, né? Então vamos aqui pensar no Frei Fabiano, que foi um desses espíritos ali, trabalhadores da Seara do Cristo, que vieram, né, para essa terra, como tantos outros, como Chico Xavier, né, e tantos outros aí que já passaram por aqui, mostrar para a gente como que é a sensação. Então eu tirei aqui, olha, falta até as palavras, né, duas historietas desse livro, Mergulhando no Mar de Amor, né, que é a biografia aqui do Frei Fabiano, em que descreve uma delas fala da condição, a gente consegue extrair aqui qual é a condição, né, como que se sente um espírito, a felicidade não é desse mundo, mas como se sente, como é que se comporta um espírito que sabe viver no mundo, né, de provas, de expiações, que passa por provas difíceis, né, e sem se perturbar. Então tem duas, eu vou ler aqui até fora de ordem, vou começar a ler primeiro, no final aqui do livro. No final do livro tem aqui as orações, então tem várias orações curtinhas, né, que o Frei Fabiano fazia referente a cada situação. Então, daqui a gente já depreende que era um espírito que tinha um hábito, ele vivia constantemente em prece. Ele estava muito mais ligado ali no mundo espiritual, né? Não que ele tivesse desligado do mundo material, pelo contrário, trabalhou até o final da vida ali ajudando ao próximo. Mas da onde ele auria tanta, né, energia, tanto vigor, tanto amor para estar distribuindo, né? Porque ele estava o tempo todo ligado. E ele passava, então veja, né? Era um espírito, esses espíritos vêm para dar exemplo. Então, se eles vêm para dar exemplo, eles escolhem ali situações difíceis para passar, né? Bem difíceis mesmo, que é para poder justamente dar o exemplo. Então, ele tinha um problema de saúde ali nas pernas dele, ele tinha uma doença que as pernas eram todas machucadas, né? Tinha até era feridas abertas mesmo, né? E ele faz ali, ó, tem uma precezinha nesse capítulo de preces que fala assim, olha, prece, né? A oração.
olhando para as pernas cheias de chagas. Então ele olhando para as pernas deles, todas machucadas, todo machucado, olha qual era o pensamento de Frei Fabiano ali, né? Um pensamento que era totalmente voltado para o alto, ele vivia em comunhão ali, né, contínua com o mais alto. Então ele dizia assim, né, nos seus pensamentos: Senhor, sei que não cai uma folha da árvore sem a tua vontade. Olha a resignação dele, começa já por aí. Por isso agradeço pelo meu corpo. Olha, ele agradece o corpo dele na condição que estava, as pernas ali todas, né, machucadas mesmo. Era jovem, conduzi as ovelhas pela neve, atravessei os mares, subi montanhas, tudo que ele fez quando ele era mais novo, né, com o corpo dele. Hoje aqui estou, com outras ovelhas, atravessando o mar da doença, subindo as montanhas da dor dos meus irmãos. E tu me deste estas pernas vermelhas, essas úlceras doloridas, estas ínguas imensas nas virilhas, esta febre para que eu não me esquecesse da dor, da doença e da febre dos meus irmãos. Meu Deus, que grandeza de alma! Porque a dor que ele sentia no corpo dele, ele não sentia por ele. Veja a condição espiritual dele, de Frei Fabiano. Ele sentia tudo aquilo imaginando nos outros e sentindo mais pelos outros do que por ele mesmo. Olha a condição de um espírito que se volta e que já fez, né, está bem adiantado, estava bem adiantado na sua caminhada ali, no sentido, né, caminhando para Deus como a gente deve fazer. Então, ele já está muito mais próximo do que nós. Olha a condição dele diante ali das dores. Ele tinha essa condição de não sentir a dor, o incômodo da dor como um incômodo para ele, né? Mas o quanto aquilo de sofrer por saber que aquilo incomodava também, né, em outras pessoas que também passassem por qualquer outro tipo de doença. É fora de série. Ajuda-me, Senhor, a aceitar o que considero difícil, porque é necessário. Tu não me darias o que não tivesse alguma utilidade para o meu crescimento espiritual. Olha só, a lucidez desse espírito, né? Então esse é o exemplo que a gente tem que perseguir para a gente sofrer bem, como a gente leu lá, né? Então eu trouxe esse exemplo de Frei Fabiano porque a doutrina é consoladora e a gente só se consola quando a gente vê os exemplos de sucesso, não é? A gente, quando está se espelhando em alguma coisa, em qualquer situação da vida, a gente vai se espelhar no sucesso, não no fracasso. Então, vamos pensar espiritualmente. Esse aqui é um exemplo de sucesso espiritual. Anos luz na nossa frente. É assim que a gente tem que procurar fazer. E aqui, voltando um pouquinho, né? Ele lá na cela porque ele, né, era o alojamento que os freis, os frades viviam ali no convento que ele vivia, né? Então, ele tinha as meditações, quando ele se recolhia na cela dele, ele ficava ali meditando, ele vivia em meditação, né? Quando ele não estava trabalhando, ele estava meditando, e acho até que enquanto ele estava trabalhando, ele estava meditando também. Então, olha só, que beleza, né? Isso daqui. Fabiano acordava sempre muito cedo, isso quando dormia. Muitas e muitas das suas noites eram passadas em claro, ao lado dos seus doentinhos, que ele cuidava de todo mundo. Quando podia, recostava-se num pano, ali mesmo na enfermaria, e descansava. Sem doentes graves, Fabiano retirava-se para a cela. Ao acordar, meditava. Era um espírito muito livre. Então isso aqui, olha, isso aqui é bacana, um espírito muito livre. A felicidade não é deste mundo, sim, não é. Mas é possível a gente desfrutar, gente, de uma condição de não viver imperturbável, digamos assim, né? Ele era um espírito livre, nada o perturbava. Isso é possível para nós, porque se ele é um exemplo para nós, esses espíritos são exemplos, se são exemplos, se Deus permitiu que viessem esses espíritos como exemplo, é porque nós somos capazes sim de, com o nosso esforço, né? Claro que não em uma encarnação, mas no esforço ao longo de um tempo, né? Já que somos eternos, um dia conseguir isso daí. E isso tem as gradações, né?
A gente pode começar sim a se sentir mais livre e menos prisioneiro das dores que a gente passa aqui na Terra, né? Quando a gente se conforma com elas e até agradece. Então, esse é o grande exemplo né, esse espírito, um dos grandes exemplos que ele passa para a gente, né? Aprender a ser livre diante das dificuldades, das dores, das aflições. Não se prendia muito a fórmulas. Sua alma, com grande facilidade, pairava acima das coisas do mundo. Ele como que volitava, mais solto. Quando tornava assim, preparando-se para as atividades do dia, trazia sempre algumas reflexões de seus passeios espirituais. Então, era um espírito, né, que vivia mais lá do que cá. Mas veja, quando a gente fala assim, não é para pensar que ele era uma pessoa no mundo da lua. Não, ele dava conta e deu conta de todos os compromissos dele aqui, né? E fez isso até o último dia de vida, né? Trabalhou, enfim. Então, que a gente possa, né, seguir esses exemplos. Quando a gente pensar em Frei Fabiano de Cristo, não pensar só ali na placa que adorna o muro da nossa casa com o nome, né, como se fosse o nome da casa. Não, mas pensar num espírito amoroso que nos ama demais, que está perto de nós, que nos acolhe, né? E que deixou esse exemplo para a gente e nos dá a oportunidade de estar trabalhando, de estar fazendo alguma coisa em benefício do próximo e, consequentemente, de nós mesmos. Né? Então, que a gente não perca essas oportunidades de estar fazendo o melhor trabalho que a gente possa na casa do Frei, para o maior número de pessoas que a gente possa fazer também, né? Então é isso, agora nós vamos para a segunda parte com a nossa querida amiga a Silvia Belotto, que vai tratar agora do Livro dos Espíritos. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Boa noite, Sueli, obrigada. Boa noite a todos. Nós vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos agora. Estamos na parte 2, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 4, cujo título é Pluralidade das Existências. E vamos ver hoje o item 7 e 8. O item 7, Parentesco e Filiação. Questão 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que dar-lhe a vida animal a que uma nova alma vem juntar depois a vida moral? Resposta: somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, o espírito é criado por Deus, não se sabe de onde veio nem para onde vai, mas, para progredir, ele precisa estar vivendo as experiências no corpo carnal, e para tanto precisa de um pai e de uma mãe. Ocorre com todos nós que estamos aqui encarnados. Os pais são responsáveis pela formação do corpo e pela educação que dará ao ser em desenvolvimento. O espírito que se prepara para fazer parte da família, na maioria das vezes, já fez parte da família em outras existências. Pode ter sido um parente ou um amigo que vem fortalecer os laços de amizade. Pode acontecer também de terem sido inimigo ou eram amigo e algo aconteceu entre eles e se tornaram inimigos. Ou melhor, não se perdoaram. Então encarnam numa mesma família para se perdoarem e retomarem a amizade, se for esse o caso. Pode ser que o filho seja um devedor dos pais ou o contrário. Um dos pais é o devedor daquele que fará parte da família. Então temos aqueles que nos são simpáticos e aqueles que nos são indiferentes. Então reencarnamos, na maioria das vezes, com muitos dos quais já convivemos em nossas existências. Portanto, os laços se fortalecem no decorrer das reencarnações. Questão 205.
Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Resposta: ela os amplia, em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então, pela resposta, vemos que os laços afetivos se ampliam, porque aquele que é o nosso vizinho hoje pode ter sido um parente amigo. O mesmo pode ocorrer em relação a uma pessoa do convívio do trabalho, dos estudos escolares. Então, até uma pessoa que encontramos na rua, necessitada de auxílio, pode ter sido um parente nosso numa outra encarnação. Então, assim, vemos que os laços de família são mais extensos, né? Agora vamos ao item 8, semelhanças físicas e morais. Questão 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmite também semelhança moral? Resposta: não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Questão 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? Resposta: são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, por essas duas questões, vemos que os pais transmitem aos filhos as semelhanças físicas, pela lei da genética que hoje conhecemos. Mas espíritos com semelhanças morais e intelectuais podem estar vindo junto na mesma família, assim, e continuam evoluindo juntos seus gostos. Por exemplo, vemos famílias em que todos são músicos, ou famílias em que todos são médicos. Acontecimentos desse tipo não são por herança física dos pais, mas da semelhança de gosto e que podem até ter desenvolvido juntos já em outras encarnações e continuam nestas se auxiliando, trocando conhecimentos e fortalecendo a amizade. Questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Resposta: exerce e muito, pois, como já dissemos, os pais devem concorrer para o progresso recíproco, pois o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então, os pais, portanto, são responsáveis pela educação dos seus filhos, considerando como educação não apenas os aspectos intelectuais, mas os valores morais. Hoje em dia, parece que quando se fala em educação, mais se pensa em questões intelectuais, mas a educação moral prepara o espírito para passar pelas dificuldades da vida, sempre resolvendo essas dificuldades dentro da lei do bem, da lei do amor ensinado pelo Cristo, e muito bem aplicada por outros que são exemplos a serem seguidos, como os apóstolos e outros líderes. A educação moral nos leva a nos vermos como irmãos e nos auxiliarmos uns aos outros. Daí a sua importância deste ensino que jamais se dá, que mais se dá pela prática, né? Os pais devem ensinar, mas também praticar os ensinos. Questão 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Resposta:
Um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Sempre há importância para aquele que precisa de pais virtuosos para aprenderem a vencerem mais facilmente suas dificuldades morais. Esses pais estarão exercitando e aperfeiçoando ainda mais a sua capacidade de amar e evoluirá mais. Questão 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Resposta: não, mas pode melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Aquele que irá encarnar na família é alguém que já foi determinado até antes do nascimento do casal em muitos casos. É fato que há casos em que é perguntado a esta ou aquela mãe se aceitam este ou aquele espírito na família. Estou falando isso me lembrando de casos de reencarnação relatadas no livro Memórias de um Suicida. Nestes casos, são geralmente mães que estão tendo oportunidade de adiantar uma prova que deveria ter em uma outra encarnação e, com isso, evoluir mais rapidamente, ganhando méritos por acrescentar sua tarefa, aumentando as dificuldades da encarnação em que está. Questão 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Resposta: espíritos simpáticos que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar junto. Questão 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns, há dois espíritos, ou seja, duas almas? Resposta: sim. Mas a sua semelhança faz que muitas vezes não vos pareçam mais do que uma. Então, são espíritos com pensamentos e atitudes muito semelhantes que se vinculam um ao outro, fazendo escolhas lamentáveis em outras existências. Esses gêmeos são conhecidos como gêmeos siameses. Questão 213. Mas se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Resposta: não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Espíritos que se obsidiam um ao outro, por exemplo, entre as encarnações de um e outro, aquele que está no plano espiritual obsidia aquele que está encarnado e se afinam, de certa forma, nos seus atos e como buscam obsidiar um ao outro, que acabam por criar uma ligação entre eles. Deus permite esses acontecimentos como forma de buscarem a reconciliação. No jornal O Consolador, publicado no dia 29 de 6 de 2008, ano 2, número 62, que podemos até ver na internet, tem ali as explicações da origem do nome de irmãos gêmeos siameses e também as causas físicas e espirituais. Questão 214. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Resposta: imagem. Para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazem-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente não recebeis bem as imagens poéticas. Há espíritos que reencarnam como gêmeos, vindo juntos numa encarnação, serão irmãos, mas esses espíritos podem ser inimigos um do outro por se conhecerem já de outras encarnações, ou um deles magoou ou prejudicou o outro e não houve perdão, e podem ter até se tornado inimigos um do outro. Eles podem vir juntos na família
para que no dia a dia, sob o mesmo teto, tenham mais oportunidades de se perdoarem. Onde vemos inimigos hoje, tínhamos amigos antes. A inimizade, em muitas circunstâncias, inicia-se a partir de um desentendimento entre pessoas que se conheciam e, na maioria das vezes, eram amigos. Mas o injustiçado ou que se sentiu injustiçado não mais perdoou. Isto pode se manter por várias encarnações. Mas o perdão existe, Deus nos perdoa. Ele nos dá todas as chances que precisamos para nos recuperar, por exemplo, de um vício, da bebida, das drogas, até da preguiça e etc. Nós somos perdoados por Deus porque não podemos perdoar. É preciso nos lembrar que Jesus nos disse: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Isso está em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15. Jesus, que não tinha erro nenhum, foi perseguido, condenado injustamente e morto, mas antes de morrer disse: Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Isso está em Lucas, no capítulo 23, versículo 34. E Jesus vem nos dar o exemplo, portanto, devemos exercitar o perdão. Questão 215. De onde vemos caráter distintivo que se observa em cada povo? Resposta: os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A tendência a se unirem que têm os membros dessas famílias é a origem da semelhança que determina o caráter distintivo de cada povo. Acreditas que espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Procuram o seu meio. Cada povo tem suas características, seus costumes alimentares, suas vestimentas, o modo de resolver e pensar os problemas da vida e também em relação às suas manifestações religiosas, podem ser bem diferentes de um povo para outro. Há uma certa identificação entre os habitantes de um lugar, né? Os espíritos podem escolher até certo ponto onde vão nascer, mas também há necessidades de aprendizado que os leva a nascer em outros países com outras culturas no decorrer das encarnações. Questão 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Resposta: sim, isso pode acontecer. Mas, ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e tereis dificuldades em reconhecê-lo. O espírito sendo o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que haja arrependimento. Então nós nos modificamos conforme evoluímos e desenvolvemos qualidades morais. Pode ser que em uma ou duas encarnações próximas não tenhamos melhorado muito certas qualidades. Então, estas não estarão muito diferentes, mas no decorrer de várias encarnações a diferença será notável. Também o espírito pode mudar sua posição social de uma encarnação para outra. Se numa ela era um mendigo e na outra um fazendeiro, ele tomará atitudes bem diferentes e terá uma outra postura, mas
As qualidades morais que já desenvolveu permanecem em qualquer das duas posições sociais. Se era uma pessoa calma, como mendigo, como fazendeiro, irá resolver tudo com calma. Questão 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Resposta. O corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo e, embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito, que lhe imprimem um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como o espelho da alma, o que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma, porque há pessoas excessivamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada, quando encarnam um espírito bom, sensato, humano, enquanto que há belos semblantes que nada te despertam, ou até mesmo provocam a tua repulsa. Poderias supor que só os corpos perfeitos envolvem espíritos mais perfeitos que eles, quando encontras todos os dias homens de bem sob aparências disformes, sem uma parecência pronunciada, a semelhança dos gostos e das tendências pode dar, portanto, aquilo que se chama um ar de conhecido. Agora vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o anterior, pois que pode provir de origem muito diversa, seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por uma semelhança fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão de grandeza e da dignidade, enquanto sob o hábito do grande senhor vence algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas, saída da mais ínfima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram o seu elemento, enquanto outras, malgrado seu nascimento e sua educação, estão ali sempre se deslocados. Como explicar esse fato de outra maneira, senão pelo reflexo daquilo que o espírito foi? O espírito troca de corpo e este tem uma constituição herdada dos pais, mas o espírito tem o seu perispírito, que é o ponto de ligação entre o corpo e o espírito. E o perispírito imprime no corpo suas expressões, influindo de certa forma no corpo. Sendo assim, o espírito não pode ser reconhecido pelo seu corpo, mas por suas expressões, principalmente no rosto e mais significativamente nos olhos. Bom, por hoje vamos parar por aqui. Ficou apenas este capítulo para a semana que vem sobre ideias inatas. E aí passaremos para o capítulo 5, que fala sobre considerações sobre a pluralidade das existências. Então, agora, obrigada pela atenção e vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo por todos aqueles que sofrem aqui na Terra pelas dificuldades do corpo ou da alma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações,
mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.